TV Câmara, Campinas. Olá, você acompanha agora a transmissão ao vivo da audiência pública, que vai discutir o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que também preside a audiência de hoje, referente à nova lei dos puxadinhos. Em seguida, os vereadores debatem também o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que dispõe sobre os estabelecimentos poderem ter seu alvará renovado após o pedido protocolado. Em instantes, fique com o início da audiência. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a todos que participam e que vão participar dessa 13ª audiência pública. Essa audiência é realizada pela Comissão de Política Urbana, conforme preconiza a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 35, inciso 4º. Essa comissão é composta pelos vereadores Antônio Flores, Carlão do PT, Gilberto Vermelho, Jorge Schneider e por esse vereador que a preside, vereador Zé Carlos. Eu gostaria de, primeiramente, convidar para compor a mesa o secretário municipal de Urbanismo, Carlos Augusto Santoro, também de convidar o diretor de controle urbano da Secretaria Municipal de Urbanismo, Moacir Martins, o coordenador de uso do solo da Secretaria Municipal de Urbanismo, Wagner Bassan, e também convidar a assessora do secretário municipal de Urbanismo, a Jara, também para fazer parte da mesa, e convidar a Ana também, para que tome assento aqui à mesa. Vamos ficar com a mesa bem... isso é muito bom, isso é sinal de prestígio para essa casa, secretário, de estar todos os representantes aqui, quase todos, da Secretaria de Urbanismo. Isso é sinal de que realmente a Secretaria se preocupa com os munícipes da nossa cidade. Tem mais 4 técnicos. E tem mais 4 técnicos aqui, segundo o secretário, quer dizer que nós estamos... A comissão está muito... Nós estamos... A casa está prestigiada, vereador Rossini. Eu quero aqui agradecer a presença do Jackson, assessor do vereador Antônio Flores, do assessor parlamentar Robson Cardoso, também do vereador André Bonzub, o Mauro Balbino, do vereador Gesiel Silva, e agradecer as presenças dos nobres vereadores, Marcos Bernadelli, vice-líder do governo, vereador Luiz Carlos Rossini, líder do PV na casa, e do também vereador, que tem um projeto em pauta, vereador Luiz Henrique Cirilo. A audiência pública nessa data foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 25/5/2015, a folha 20. Eu quero aqui estabelecer alguns critérios. Eu quero também, nesse momento, agradecer a presença de todos. Agradeço também ao público aqui presente, aos funcionários da Câmara, à TV Câmara, que estão trabalhando nessa audiência, e a eles que dão suporte a essa audiência. Antes de iniciar uma discussão dos projetos, eu quero estabelecer algumas regras. Primeiramente, eu vou inverter a pauta. Obrigado pela presença, vereador. Eu vou inverter a pauta, conforme combinei com o vereador Cirilo. Nós vamos discutir primeiro o projeto do vereador Cirilo, que dá nova redação ao artigo 24 da Lei número 11.749, de 13 de novembro de 2003. Eu vou pedir para o vereador... Quantos minutos o senhor deseja para explanar? 5 minutos? Ok. Eu vou colocar 5 minutos, depois eu vou pedir para que o pessoal da mesa se manifeste, o secretário e os diretores, e, em seguida, nós vamos discutir o outro projeto. Falo para os vereadores se eles quiserem discutir, fazer algum questionamento, e logo em seguida vamos discutir o PLC 7 de 2015, da lavra desse vereador Zé Carlos. Então, vereador Cirilo,
tem 5 minutos e depois eu passo a palavra para os técnicos aqui na mesa. Bom dia a todos, né? Especialmente quero cumprimentar o vereador Zé Carlos, presidindo essa audiência pública, 13ª audiência pública da Comissão de Política Urbana. Quero fazer um cumprimento especial ao secretário de Departamento de Urbanismo, secretário Santoro, e aí toda a equipe, né? A Jara, a Ana, o Wagner e o Moacir. E, ao mesmo tempo, estender aos servidores públicos da Secretaria, que estão aqui presentes, a população que nos acompanha. Presidente e, ao mesmo tempo, secretário. O objetivo desse projeto, espero que seja com o objetivo apenas de contribuir, haja vista que eu tenho visto e tenho sentido uma disposição muito grande de todos aqueles que compõem a Secretaria, no sentido de auxiliar as demandas, especialmente relacionadas à emissão, à expedição de alvará. Eu acho que nesse semestre aqui eu fui poucas vezes à Secretaria. Isso mostra que os departamentos que correspondem à Secretaria de Urbanismo estão andando, acredito eu, dentro de uma expectativa. Porém, também nós não devemos deixar de registrar que, muito embora o secretário tenha um vasto conhecimento, tenha uma experiência grande, e isso contribui muito no bom trabalho, destacando também que todos os servidores que estão na mesa, estendendo aos que hoje não estão presentes, também têm uma disposição muito grande e tentar atender da melhor maneira possível, não deixa de ser verdade que o aparelhamento tecnológico, hoje em dia ainda oferecido aos servidores à disposição, ainda deixa a desejar. Existem, claro, grandes projetos, e quero destacar que houve avanços já nesta administração, mas ainda é precário o aparelhamento tecnológico, diante de tanto que se tem no mercado, aquilo que é oferecido aos servidores para prestar um melhor serviço, no que se refere principalmente à celeridade. Então, em razão disso, senhor presidente, secretário, o objetivo desse projeto, muito simples, com uma redação bastante pequena, visa apenas, e isso eu presenciei em alguns casos das demandas que ocorreram em meu gabinete, quando ocorrer, no caso de renovação, apenas no caso de renovação, não se fala em outra situação, em que o alvará vence, e houve a protocolização antes do vencimento. O meu objetivo com esse projeto é não permitir que o estabelecimento seja multado ou lacrado em razão da não expedição do novo alvará, do alvará renovatório. Haja vista que há uma previsão dentro do texto da lei, que aliás, há a previsão que, se não houver essa possibilidade desse impedimento, hoje o comerciante, o empresário, ele fica vulnerável a uma multa, uma lacração, sendo que ele não deu causa, a meu ver, no exemplo que eu estou citando, ele não havia dado causa. Então, quando houver, num prazo, dentro do lapso temporal, ele pedir a renovação, juntar os documentos necessários, e não for expedido o alvará renovatório, por inércia da prefeitura, por morosidade, e aí, que me perdoem, mas eu quero novamente fazer um registro. Não estou fazendo não estou colocando nenhum adjetivo pejorativo a qualquer servidor. A morosidade muitas vezes ocorre em razão da falta de aparelhamento tecnológico. Não fica o comerciante ou o empresário vulnerável a sofrer uma multa, uma lacração. É apenas esse o projeto, nesse sentido, apenas, entendo eu, altamente contributivo. Obrigado, vereador Cirilo. Eu não complementei aqui as regras da audiência pública. Depois eu vou passar para os vereadores que quiserem, depois que o pessoal técnico aqui da mesa fazer a explanação, passar para os vereadores, que terão aí 3 minutos, tá bom, para fazer a indagação, e depois, se o público quiser se manifestar, também 3 minutos. Ok, gente? Tudo tranquilo? Então, eu gostaria que o secretário se manifestasse acerca do projeto. Depois, se algum técnico também quiser falar, tanto a Jara como o Moacir, Wagner, tá? Fica à disposição.
Secretário, só ligar o puxa, pode puxar aqui. Está ligado? Aí. Aí, ligou. Eu queria, secretário, antes de o senhor iniciar a palavra, agradecer as presenças do Valdir dos Santos, assessor do vereador Jorge da Farmácia, Hélio Martins, do vereador Paulo Búfalo, e também a presença do nobre vereador Campos Filho. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, presidente. Vereador Zé Carlos, em nome de quem eu cumprimento os demais vereadores e os assessores, também dos demais vereadores presentes. Eu acho que alguns pontos importantes devem ser levantados. O vereador Cirilo disse muito bem que se trata de uma proposta, quando da iniciativa própria do empresário já ter apresentado documentos antes do vencimento do alvará. Entretanto, aqui na emenda do projeto de lei nos enviado, ele não se refere a essa antecipação desse lapso temporal, quer dizer, ele não está apresentando, pelo menos aqui na redação que eu tenho, ele não fala em apresentação dos documentos antes do vencimento. Ele está se referindo, no caso, encontrar-se com o alvará vencido. Portanto, já houve o vencimento, entendeu, vereador? Da maneira como você me colocou, entendo bem melhor, porque você colocou antes do vencimento, que é uma dinâmica, por exemplo, utilizada pela ANP, né, que os postos de gasolina, por exemplo, apresentam a documentação antes do vencimento. Então, ela já lhe concede, né, uma temporariedade. Então, o lapso temporal não fica descoberto. Pelo que o nobre vereador me comentou, que eu achei interessante, entretanto, não está traduzindo com o artigo 24, que diz após o alvará vencido. Tá? São duas coisas distintas, né? Então, houve primeiro o vencimento do alvará, e você se referiu, Vossa Excelência se referiu a antes do vencimento, tá bom? Essa é uma dúvida que eu gostaria de ter esclarecido. Nós estamos num diálogo, eu posso interromper? Lógico, fica à vontade. Antes de mais nada, tudo que o senhor e os demais membros da secretaria colocarem com o objetivo de melhorar, acrescentar, eu estou de pleno acordo. Talvez a redação possa, e sempre quando duas ou mais pessoas analisam um texto, pode ser sempre melhorado. Mas eu acredito que, e esse foi o objetivo, quando eu coloquei com alvará vencido, daí eu coloco, porém, tiver protocolado pedido de renovação. Eu quis dizer já, então, o texto, se a redação não ficou muito clara, podemos modificar. Mas aí eu já estou querendo dizer que houve o protocolo anterior. Tiver protocolado pedido de renovação. Então, mas se há um... E o objetivo não é colocarmos e criarmos um texto que cause uma futura dúvida de análise, né? Podemos melhorar a redação, claro. Não, eu entendo. É que, como o nobre vereador colocou, e colocou muito bem o lapso temporal, aonde que o lapso temporal é importante para nós? Só um minuto. O Marcos Bernadette está pedindo o microfone. Deixa o secretário fazer toda a explanação primeiro, depois eu passo para vocês, ok? Lembrando o seguinte, vamos por partes. Na verdade, a nossa legislação com relação à emissão do alvará, ela é muito explícita no artigo, o Wagner depois me coloca, que não é possível trabalhar sem o alvará. Então, a importância na concessão do alvará. Então, o alvará é uma condicionante sine qua non para aquele ponto comercial funcionar, seja ele de que tipologia for. Então, a lei, né, que saiu aqui dessa casa, aprovada por esta casa, nos dá como missão de fiscalizar em totum a situação de cada ponto comercial. Num dos tópicos, qualquer o artigo em que nos proíbe totalmente que a condição de ter alvará é a condição sine qua non da funcionabilidade. Artigo 1º. Tá? Eu estou indo na linha do raciocínio do vereador Cirilo. Tá? Artigo 1º da nossa Lei 11.749, o alvará de uso é documento imprescindível ao funcionamento de estabelecimentos comerciais, de serviços institucionais e industriais instalados, tal. Enfim, é um instrumento sine qua non da funcionabilidade. Nós, técnicos, nossos secretários, estamos proibidos pela Lei 11.749 de dar guarida ao funcionamento sem a providência do alvará.
Eu acho que entendi aonde o vereador Cirilo quer chegar. É como poder agilizar isso face a uma situação, às vezes, de demora ou até de conseguir dar vazão a tudo aquilo que esses pontos comerciais necessitam por parte da nossa secretaria. Então, estou trazendo à luz aqui uma solução que foi dada pela ANP com relação ao licenciamento de postos de gasolina, em que ele antecipa o proprietário é obrigado, ou o concessionário é obrigado a apresentar 120 dias antes do vencimento de 3 anos do seu licenciamento, quem apresentar novos documentos iguais àqueles solicitados e que atendam à prerrogativa de licenciamento ambiental, estou fazendo um paralelismo, ele obtém automaticamente uma prorrogação da licença ambiental dele, porque ele já se antecipou antes do vencimento. Eu entendi que é isso que o vereador se propõe. Entretanto, não é isso que está traduzido no que a gente for levar ao pé da letra, vereador. Então, não contamino e nem seria contrário uma visão antecipativa como Vossa Excelência está propondo. Entretanto, como está redigido, eu vou ter o lapso temporal do vencimento, né? Isso é um ponto. Outro ponto, a secretaria, né, Moacir é experiente nisso, Wagner, mais ainda, vamos dizer assim, no contexto de não prejudicar os pontos comerciais, nós não fechamos o ponto imediatamente, né? Nós o intimamos, nós procuramos identificar qual a sua dificuldade, qual o tipo da irregularidade, né? Um AVCB é coisa de arrepiar os cabelos, não é verdade? Não são tipos de documento que a gente pode relevar como um AVCB ou uma inadequação de um zoneamento. São coisas gravíssimas e que nós não podemos transpor, né? Não tem sentido transpor. Agora, um documento mais simplório que nós podemos conceder prazo, é isso que a gente tem agido. Então, te dou mais prazo, eu te dou um vará provisório por 30 dias, eu te dou um vará estendido, enquanto isso você preenche a sua documentação. Agora, volto a dizer, aquilo que o vereador Cirilo propõe é uma antecipação de documentação antes do vencimento. Infelizmente, né? Que seria talvez interessante, daria mais tempo a nós para nos ocuparmos dos documentos fundamentais, a ponto de não interromper essa atividade. Entretanto, como está redigido, não é assim que eu entendi, vereador, tá bom? Secretário, se o senhor me permite, o senhor entendeu o espírito do projeto. A redação pode ser modificada. Perfeito. Parcialmente é isso mesmo. Perfeito. Desde que ele antecipe, para inclusive dar tempo hábil, mas ele teria também como assegurado o direito de não ter a multa ou a lacração em razão dessa protocolização. É exatamente isso. Senhor, talvez possamos encaminhar a sugestão, por favor, né? Já que estamos aqui procurando um caminho mais saudável para aqueles que gravitam e tramitam na nossa cidade, acho que é super interessante. Poderíamos encontrar um caminho comum nesse sentido, como estamos já nos entendendo, mas excluindo dali documentos que sejam fundamentais. Por exemplo, no lapso temporal, se acontecer um acidente em que acabou o vencimento do AVCB dele, seria impossível nós ultrapassarmos, né? Vocês compreendem, porque vocês são nossos reguladores e fiscais ainda. Se for um documento de ordem formal, não que os desprezemos, mas ele não traz consequência a quem frequenta uma casa dessa ou a quem frequenta um ponto comercial desse, talvez a gente possa realmente relevar e dar esse prazo nesse sentido, desde que não sejam documentos fatais para o aspecto funcional, como saúde pública, como AVCB e outros documentos que a gente pode, então, se acertar nesse sentido, vereador. Perfeito. Eu vou, inclusive, eu vou retirar esse projeto da pauta, inclusive, posterior de votação, e vou, caso haja a disposição da secretaria, eu quero conversar, inclusive, com os diretores dos departamentos respectivos, para que nós possamos fazer exatamente um projeto que possa adequar hoje a demanda da população e, ao mesmo tempo, não contrariar legislações, inclusive, superiores, para que não possa incorrer numa prevaricação. Perfeito. Tá bom. Presidente, eu posso tomar o partido de pedir um minutinho de, vamos dizer assim, da opinião do Moacir e do Wagner também, porque claro que pode, isso surgiu agora com a redação aqui e com a fala do nobre vereador que criei essa situação.
Eu acho que seria válido aproveitarmos a presença aqui do Moacir e do Wagner, que tramitam e já há vasto tempo dentro do segmento. Por favor. Obrigado, secretário. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do vereador Carlão, do PT, que também é membro dessa Comissão de Política Urbana. Todos que estão na mesa aqui terão voz e vez para falar, viu, secretário? Independentemente do vereador que vai retirar o projeto, mas vai ficar sem prejudicada a fala dos vereadores. O vereador Rossini queria falar, infelizmente. Vereador, ele vai retirar. Não, eu quero falar, mas eu queria falar isso. Tá ok, beleza. É que ele vai retirar, né? Então, mas tudo bem. Deixa o Moacir, por favor. Bom dia. Deve fazer um substitutivo total. Bom dia. Eu só queria colocar também que, apesar se a pessoa deu entrada em toda a documentação, ainda a prefeitura tem uma obrigação de verificar a segurança do local. Muitas vezes as condições que o AVCB foi dado não são respeitadas, principalmente em estabelecimentos de alto risco. Tá? Então, é muito comum a pessoa estar regularizada, mas ele tem um excesso de locação, ele tem saídas de emergência barradas, ele tem extintores vencidos. Então, apesar de tudo isso, apesar dele ter protocolado isso, ainda cabe à prefeitura garantir a segurança de quem está usando esse espaço. Tá? É só isso que eu queria chamar. Acho que abre um precedente muito perigoso quanto à segurança. Tá? Obrigado, Moacir. Bom, então poderíamos pensar no AVCB e nos aspectos de segurança como primordial, certo? Wagner, não quer falar. Então, eu vou passar a palavra aos vereadores, Marco Bernadelli, depois o vereador Rossini. Pode ser você, Marcos, depois do Rossini. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente desses trabalhos, vereador Zé Carlos, bom dia, secretário Santoro, em vossa pessoa, cumprimento todos os diretores presentes, bom dia, vereador Carlão do PT, Campos Filho, Cirilo, vereador Rossini. Inicialmente, eu quero ressaltar que a ideia ela é realmente extraordinária. Ela aliás, ela vem ao anseio do que a gente tem atendido em nossos gabinetes e no dia a dia, na conversa com comerciantes, principalmente. Eu quero criar agora, adentrando ao próprio conteúdo da emenda, que, analisando à primeira vista a própria Lei 11.749, o artigo 24 trata do exercício fiscalizatório, o 23, 24 e 25. Como aqui é uma situação sui generis, ou seja, nós vamos acrescer que não seja, pelo que estou vendo, não é nem provisório, já existe o definitivo, que nós vamos conceder um prazo, ou não vamos lacrar, ou não vamos multar, se apresentadas as documentações. Penso eu que tem que ser emenda a outro artigo, e correto o vereador Cirilo de apresentar aqui um substitutivo a respeito. O que eu sugiro é que nós façamos as exceções junto com a emenda, e que nós não venhamos a descartar, porque é claro que nós, em alguns casos lá, comparecendo, olha, vamos correr atrás desse documento, indicamos correr atrás de outro documento, e aí acaba se suprindo, mas esse estabelecimento ou o proprietário fica sempre com aquela preocupação de ter o estabelecimento lacrado. Então, eu acho perfeitamente viável a ideia, nós podemos consignar aqui as exceções, onde não será concedido o alvará, mesmo que tenha feito o protocolo de forma anterior, porque não consta aqui, porque aqui parece-me, e foi muito bem interpretado pelo secretário, que nós estaríamos concedendo depois do alvará vencido, mas a ideia do vereador é, antes do alvará vencido, nós vamos amoldar essa redação, mas consignando qual o artigo correto e quais as exceções, porque é uma demanda, sim, que muitos estabelecimentos, ou proprietários de estabelecimentos, e que a diretoria e o secretário receba, e vamos estudar, porque realmente é uma demanda de muitos.
e com essa possibilidade, não vai tirar o poder de 30 dias depois ou 40 dias depois de tomar as medidas ou de multa ou de lacração. É nesse sentido, adequarmos ao artigo correto, a narrativa da emenda, a redação antes do vencimento, que isso é primordial ficar consignado, e aí consignando as exceções. Naqueles casos X, Y e Z, não será interpretado a emenda para benefício do estabelecimento, acaso ele venha apresentar antes do vencimento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcos Bernadello. Eu queria agradecer a presença do Rogério Bezerra, assessor do vereador Pedro Torino. Obrigado pela presença, vereador Rossini. Cumprimentar o vereador Zé Carlos, presidente da comissão, pela audiência pública, o secretário, todos os diretores do urbanismo, vereadores aqui presentes. Primeiro, eu queria perguntar o seguinte, me parece que a intenção do vereador Cirilo, ela vem ao encontro de uma iniciativa anunciada pelo prefeito, pela Secretaria do Urbanismo, que é confiar na seriedade, na honestidade do cidadão, né, tentando desburocratizar os processos na medida em que ele assine ou firme um compromisso, olha, eu vou desenvolver determinada atividade e me comprometo, sob pena da lei, a atender tudo o que está previsto na legislação. Aí ele vem e isso já poderia ser concedido um alvará a ele. Me parece que esse é o espírito de uma... Não sei nem se chegou na casa já, mas eu acho que isso é uma inovação, ou seja, é tratar o cidadão, o contribuinte, o comerciante, como alguém que está disposto a exercer a sua atividade respeitando as normas, a postura municipal. Na hora que você confiou a ele e deu o alvará, autorizou para ele, e ele não cumprir, aí eu acho que a gente tem que pegar pesado, porque ele quebrou. Então, a primeira pergunta é, se a lei que virá, não sei, já está protocolado, de certa forma já não contempla ou não enquadraria essa situação. Isso é uma coisa. A outra coisa, nós sabemos que existe muita gente que tenta burlar a legislação. Então, além disso que está dito aí, das exceções, eu acho que eu excluiria, colocaria algumas condições, do tipo, desde que não haja denúncia, nem irregularidade flagrante, né? Porque, às vezes, vamos falar, o cara tem um estabelecimento comercial e tem alvará de uso de tal horário, mas não está previsto música ao vivo. E o cara bota a música ao vivo. Aí ele vai lá e pede renovação do alvará, que não fala música ao vivo. Então, nesse caso, se ele for autuado por executar música ao vivo, mas eu tenho o protocolo de renovação do alvará. Então, é um flagrante desrespeito à legislação. Então, a gente precisaria, talvez, prever essas situações. Para outros usos, serviços, comércio, escritório, etc., eu acho que tem todo sentido. Alguns... assim, primeiro, eu quero dizer que a iniciativa do vereador Cirilo é importantíssima, né? Porque já estou com o protocolo e veio lá, me multou, dá mais processo, dor de cabeça para todo mundo. Eu acho que nas exceções já faladas, a EVCB, licença ambiental, Anvisa, talvez algumas exigências que não competem ao urbanismo, né? Você condicionar. E outras desse tipo, né? Porque se o camarada tiver lá com uma irregularidade flagrante, ainda que ele protocole o pedido de renovação do alvará, ele não sanou a irregularidade, aí não teria por que não ser multado ou lacrado. Não sei se me fiz entender, mas eu queria perguntar sobre essa nova lei que virá, se já não contempla isso. Obrigado, vereador Rossini. É bom responder, secretário. Vereador Rossini, é dentro dessa linha mesmo, mas vocês me entendam que foi uma visão criativa aqui pela provocação do vereador Cirilo, porque eu subi à mesa com a redação no sentido de contrariar uma posição de que ele tinha colocado aqui, quando ele rediz, né, no caso de estabelecimento, encontrar-se com alvará vencido. Né? Entretanto, na fala dele, ele foi muito mais feliz e colocou no intuito de, espera aí, eu estou antecipando uma situação. Se nós imaginarmos que antecipar uma situação por várias tipologias de uso e, dentro desse predicado dele já dar um passo antecipado antes do vencimento com aquilo que é de alto risco,
nós baixamos essa situação para baixo risco, não é verdade? Então, se eu venho aqui, olha, eu já estou me antecipando na situação de pedido de solicitação da alvará, estou fazendo isso antes do vencimento, estou trazendo aqui um AVCB, estou trazendo aqui, por exemplo, uma consulta popular, estou trazendo aqui uma situação de instabilidade já resolvida, né? É dentro desse espírito mesmo que a gente apresentou a área, né, que é a aprovação responsável imediata, é dentro desse mesmo sentido, só que ela não é execução de alvará funcional, né? Ela é dentro da visão do alvará de execução do empreendimento de pequeno porte, que nós vamos discutir aqui ainda hoje, né, presidente? Vamos discutir ainda hoje. Mas é dentro desse mesmo espírito, passar a visão educacional e de corresponsabilidade da população. Nós estamos sempre indo para o lado da punição de todos por conta de alguns, né? Se nós criarmos outro guichê, que aquelas pessoas corretas saibam fazer, que dão ciência à legislação pertinente, que tem também um livre caminho aberto para uma consulta antecipada, para que não cometa nenhuma imprudência, nenhum erro, eu acho que isso facilita e muito em cumprir aquilo que a Secretaria de Urbanismo não tem, que é excesso de recursos e excesso de pessoal, não é verdade? Então, se nós delegarmos essa responsabilidade da população, vamos encontrar inúmeros munícipes responsáveis que farão isso, que desonerarão, com certeza, uma carga de trabalho grande por parte dos técnicos da Secretaria do Urbanismo, sobrando tempo para a gente analisar outros assuntos mais importantes de profundidade para a administração pública dentro da área da Secretaria. E esse é o ponto mesmo, esse é o espírito que a gente gostaria de implantar dentro da Secretaria do Urbanismo e considera e tem certeza que essa casa pode nos ser a melhor parceira, né? Pode nos ser a melhor parceira nesse intuito de a gente passar essa visão educacional de primazia e velocidade na administração de comércios e pontos comerciais na nossa cidade. Obrigado, secretário. Sem dúvida, secretário, essa casa aqui não tem medido esforço na intenção de ajudar a administração, tanto de projeto, principalmente na área de urbanismo da nossa cidade. O vereador Cirilo quer fazer uma explanação. Eu gostaria que primeiro o vereador Campos falasse, vereador, para que depois o senhor fechasse o... Ok? Muito bom dia, então, Santoro, bom dia, Jara, bom dia a todos vocês. Na verdade, presidente, queria parabenizar o senhor pela... Quando o Santoro fala dessa parceria, a gente percebe com que seriedade esse grupo que comanda esse setor tem seguido, tanto lá como aqui também. Eu digo isso e faço questão de falar, Santoro, porque nós passamos por momentos terríveis. A gente sabe o quanto mexe exatamente com o interesse de muitas pessoas, percebe? Então, a gente conversava com tantas pessoas, eram intermediários que cobravam e agiam de maneira ilícita. Então, a gente percebe que o Santoro deu essa cara nova, né, Jara? Eu digo assim, essa cara nova ao urbanismo. E tem aqui o nosso vereador Zé Carlos, há tantos anos já no setor de urbanismo, Zé. Quer dizer, eu digo assim, uma parceria lícita, né, entre o legislativo e o executivo, lícita, porque os telespectadores que nos acompanham não imaginam o quanto de interesses gera quando você trata do setor de urbanismo da cidade. E, graças a Deus, quis Deus que nós tivéssemos aí um secretário como o Santoro, uma pessoa equilibrada, gerindo isso aí, né? E também é o Jonas que teve essa luz de colocar essa equipe aí. Então, eu só queria fazer essa observação, Santoro. Obrigado. Porque, na verdade, foi-se uma época que era diferente. Hoje é diferente. E a iniciativa do vereador Cirilo, dizia ele agora há pouco, com essa inovação. Acertamos aqui, erramos ali, consertamos aqui e acolá, mas, acima de tudo isso, está a licitude tanto da Comissão de Urbanismo como também de vocês. Viu? Parabéns. Obrigado, vereador Campos Filho. Vereador Cirilo. Bom, eu quero concluir apenas, quero cumprimentar, viu, secretário? O espírito o senhor entendeu. A redação, eu confesso que muitas são as vezes que nós temos que melhorar, aperfeiçoar, modificar, até porque, com todo respeito eu falo isso, vou me dirigir ao senhor, nós que ocupamos alguns cargos públicos, ou na forma comissionada, ou eletiva, né, nós temos um momento passageiro dentro da administração. Evidentemente que os concursados, aí, os nossos servidores, que têm toda uma carreira,
Então, nós temos que, no momento que nós estamos ocupando um cargo, nós temos que, efetivamente, deixar para que as futuras gerações, até que se modifique aquilo que nós fizemos, possam usufruir da melhor maneira possível. Então, sempre a melhor redação ela acaba se adequando dentro de premissas éticas que todos nós estamos caminhando. Quanto à colocação que o vereador Luiz Carlos Rossini faz, de forma muito prudente, eu vejo, até porque o senhor tem tido posturas muito corretas aqui dentro dessa casa, quando se tratar de burlar, de fraudar, aí é coisa, evidentemente, que a prefeitura, com o seu poder de polícia, vai tomar as medidas. Eu não estou nem me referindo a qualquer tipo de esquema que possa existir ou se projetar em algumas situações. Eu estou tratando com comerciantes sérios, eu estou tratando de empresários sérios para que a prefeitura possa continuar fazendo a sua prestação de serviço. Na medida em que existir algum tipo de esquema, está totalmente fora do texto desse projeto de lei. Quanto à colocação do diretor Moacir, eu estou de pleno acordo, viu, Moacir? Eu acho que é importantíssimo nós criarmos uma situação em que o empresário, que o comerciante, aquele que tem seu estabelecimento, não fique refém de uma lei que possa lhe trazer como consequência uma multa e lacração, desde que ele tenha protocolizado em tempo hábil e tenha juntado os documentos necessários para seu pedido de renovação, mas, ao mesmo tempo, eu acho extremamente importante que alguns conceitos relacionados principalmente à segurança sejam condições sine qua non para que a renovação efetivamente ocorra. Até porque, senão, poderia ser uma atitude procrastinatória e também estaria totalmente fora do espírito do projeto que eu pretendo criar. Então, com o objetivo até de acrescentar alguma coisa e não querer confrontar com apenas modificar uma lei já existente, eu vou retirar, vereador Zé Carlos, eu pretendo, no tempo que for necessário, conversar com o secretário, ele disponibilizar o diretor, talvez ouvindo, sim, o Moacir, o próprio Wagner, para que possamos adequar um texto para a realidade que nós vivemos hoje. Então, é isso, mas achei altamente contributivo e agradeço a colaboração. Viu? Ok, obrigado, vereador Cirilo. Então, terminamos assim a discussão do PLC número 13 de 2014, da lavra do nobre vereador Luiz Henrique Cirilo. Vereador, só gostaria que o senhor me retornasse o projeto, porque está com carga para a comissão, e logo em seguida, então, a gente envia para o seu gabinete. Passamos, então, à discussão do projeto PLC 7 de 2015, processo número 218.403, de autoria do vereador Zé Carlos, que dispõe sobre a regularização de construções clandestinas e ou irregulares na cidade de Campinas e da outra providência. Esse projeto, ele nasceu... Veja bem, nós fizemos um projeto no final do ano passado, mais ou menos em junho e julho, foi aprovado por essa casa, a lei número 60. O que tratava a lei 60? A lei, eu estou já discutindo aqui, dando ênfase ao projeto que ora vamos discutir. A lei 60, ela tratava das regularizações de construções clandestinas ou irregulares até 1.500 metros. Nós fizemos uma lei transitória, porque ela tem que ter tempo, porque aquilo que o secretário disse ao falar do projeto do vereador Cirilo. Senão, nós acabamos penalizando aquele que corretamente faz e executa a sua construção, certo? Então, por isso, tem que ser uma lei transitória, ela tem que ter início e tem que ter fim para a vigência dela, né? Então, nós fizemos um projeto, a Lei 60, que tratava dessas irregularidades, para serem regularizadas, e como também nós não tínhamos a lei da permeabilidade, ela ficou prejudicada e teve a validade por 3 meses somente. Mesmo assim, fomos procurados pelos munícipes da nossa cidade, muita gente nos procurou, principalmente das construções populares, entendeu, que necessitam de regularizarem. Por quê? Eu moro numa vila de Coab, eu não tenho esse problema,
de regularização, porque eu entrei na justiça. Eu achei uma brecha numa lei existente em 2001 e entrei na justiça e ganhei. Então, eu regularizei minha casa e tirei a bis. Não é isso que nós estamos discutindo. Mas tem muitas pessoas, muitos munícipes, que não têm condições de regularizar aquilo que ele construiu a mais, construiu no recuo e coisa desse tipo. Então, o governo, sensível a essa demanda, através do secretário Santoro, nós sentamos na Secretaria de Urbanismo e refizemos a lei, uma lei muito mais abrangente, em vez de ser só 1.500, aí ela abre um espaço, certo, secretário, para todas as construções clandestinas, que tem muito na cidade. Só que ela não vai deixar de ser uma lei transitória. Ela tem início e terá fim. Ela é válida por 2 anos e renovável por mais 2 anos, certo? Então, isso se a administração assim achar procedente. Tá? Então, o que eu queria dizer e fazer defesa desse projeto é da necessidade, porque não tem uma lei no nosso município que regularize essas construções que foram construídas ou irregulares ou a construção clandestina. E nós temos muitas casas populares, de Coab, que todo mundo mexeu. É um filho que vai casar, é um filho que casou, e coisa desse tipo. Então, nós temos aqui, está dentro do projeto, até a multa que se paga, tá? Eu gostaria, como nós já discutimos várias vezes, eu gostaria de passar a palavra para o secretário, e se o senhor quiser que algum outro diretor também faça uso da palavra, secretário, fica à vontade. Nobre vereador, presidente, foi um trabalho extenso aqui que você me solicitou. Não sei se está desligado. Não, está ligado. É que tem que pôr mais perto. Nos solicitou aqui opiniões e nós levamos isso para dentro da nossa secretaria e fizemos uma boa discussão com vários técnicos, diretores, coordenadores, no intuito de encontrar algo mais decente, né? Porque eu acho que uma lei de regularização, de maneira geral, ela traduz uma inadvertência do passado com relação à lei urbanística, na verdade, tanto da fragilidade do que talvez tenha sido criado, tanto quanto o oportunismo de alguns que, infelizmente, não cumprem aquilo que é a função, não só pública, mas a função também do morador e do responsável por isso. Temos que dispensar disso, na minha opinião pessoal, ou sociologicamente falando, aqueles que não têm a compreensão e não têm, vamos dizer, condições mesmo monetárias, físicas, financeiras, para poder se enquadrar dentro de uma legislação de uso, né? Eu sempre brinco que é um descabimento, descumprimento de uma construção de uma residência num Jardim Gramado, onde eu resido, onde muitos de vocês também residem, ou num Taquaral, que o lote é de qualidade, é um lote com frente grande, é um lote com regramento explícito. O difícil é aquela senhora que mora no Novo Mundo, num lote de 126 metros quadrados, e com uma ampliação familiar que, infelizmente, no nosso país não para de acontecer, e ela acabar cometendo alguma imprudência mesmo de um puxadinho de um quarto para o 6º filho, para o 10º filho. Então, eu acredito que nós temos uma missão árdua e, às vezes, não tão satisfatória quando se faz uma lei de regularização, né? A gente acaba... É muito difícil você criar um regramento em que você não esteja favorecendo o ruim e prejudicando aquele que agiu corretamente. Mas, enfim, essa anomalia existe, essa diversificação existe, e nós precisamos dar cabo, porque se nada fizermos vai ficar mais injusto ainda, né? Não vão pagar nem pelo aquele que construiu a maior. Quando eu adentrei a Secretaria de Urbanismo, o vereador Zé Carlos me procurou com a legislação anterior que existia, e eu realmente fui
bastante contrário àquilo, né, vereador Zé Carlos, porque nós estamos falando de 1.500 metros quadrados, mas nós estamos falando de 1.500 metros quadrados da área total construída. Nós não limitávamos o tamanho da irregularidade, nós não selecionávamos quem havia cometido uma maior imprudência, uma menor imprudência. Dando um exemplo para vocês, imagine que alguém aí da plateia tem uma área construída de 1.510 metros quadrados, dos quais só 10 metros quadrados estão irregulares. E na mesma plateia, ou aqui, até nessa mesa aqui, vamos dizer assim, brincando com vocês, logicamente, alguém que tenha 1.510 também, mas que tenha 510 metros quadrados de área irregular. Tá? Veja que essa lei de 1.499 metros quadrados, sendo 499 irregular. O que iria acontecer pela lei anterior? Essa pessoa da plateia que cometeu uma imprudência de 10 metros quadrados, talvez não prejudicando seu vizinho, talvez não prejudicando consideravelmente uma visão urbanística ou uma permeabilidade, não poderia ser regularizado pelaquela lei. E aquele que cometeu 499 metros quadrados de irregular, mas não atingiu 1.500, poderia ser regularizado dentro dessa legislação. Portanto, uma coisa totalmente dicotômica, uma visão, né, minha particular, não isonômica, não adequada, né, porque 490 metros quadrados de área irregular pode ser muita coisa, pode ser andar a mais, pode ser a vulnerabilidade de um vizinho, pode ser uma insolação a menor e significativa por parte do vizinho lateral, né? Enfim, pode ser um distúrbio urbanístico que incomode, que tire o prazer de viver ali do seu lado, né? E a prefeitura, então, estaria, através dessa lei, dando guarida a uma situação muito ruim, urbanisticamente falando. Então, dentro dessa visão que eu comentei com o vereador Zé Carlos, que a gente deveria partir para algumas situações muito mais abrangentes, né? Primeiro, que atendesse a cidade como um todo, mas atender a cidade como um todo no intuito de ser isonômico, no intuito de ser democrático, no intuito de ser adequadamente aplicada a todo o território municipal. Um outro ponto que nós exigimos, vamos dizer assim, isentar a baixa renda, né? Imóveis até 69,99 metros quadrados. 69,99. Quanto que ele pode estar irregular dentro de uma visão dessa, e nós ainda, por pessoas que adquiriram uma antiga casa de Coab nos anos de 1980, que tenham feito um pequeno puxadinho, nós ainda vamos, né, penalizá-lo numa situação igualzinha àquele que construiu um imóvel enorme para exploração mercantil, para uma venda mercantil adequada. São coisas bem diferentes. Então, eu procurei colocar algumas pontuações dentro dessa visão, ao vereador Zé Carlos. E também sou partidário, e dentro desse conceito democrático, a gente discutiu dentro da secretaria, algumas multas aqui por metro quadrado, vocês vão ver, alguns vão achar talvez pesadas. Eu, particularmente, ainda acho um custo, vamos dizer assim, relativamente ainda a favor do infrator, entendeu? Que eu acho que uma lei de regularização deveria punir, né, dentro de um contexto geral, a um preço que não compensasse essa dicotomia ou essa essa visão adversa, novamente, no urbanismo da nossa cidade daqui para frente. Mas eu acho que entre esses caminhos difíceis da gente migrar, entre a visão social de baixa renda, entre o descumprimento total, entre aquilo que não poderia desvirtuar o vizinho, né? Esse era um outro ponto que nós chegamos a colocar, a consulta popular, né? Em alguns casos, a prefeitura não vai, a Secretaria de Urbanismo não vai simplesmente acatar todo e qualquer, né? Existem algumas situações que a gente pode propor uma fiscalização e verificar se aquilo tem cabimento, porque se ultrapassou de um bom senso mínimo, nós poderemos também ter a prerrogativa de não aceitar, né? Eu acho que ficou uma lei bem melhor do que nós tínhamos, né? A proposta sua foi muito interessante, Zé Carlos. Agradeço aí a
a confiança em ter consultado em algumas instâncias da nossa secretaria. E temos muitos pontos a discutir aí, porque é uma lei bastante extensa, né, Zé? Eu acho que abrange todo mundo. Então, estamos aqui à disposição com os técnicos que estão na plateia, inclusive, e os diretores que estão aqui presentes nessa mesa, para que a gente possa colocar a bom termo aquilo que é essa nova lei de regularização. Obrigado. Obrigado, secretário. Eu gostaria de saber se alguém mais quer fazer alguma explanação na mesa. Nós já discutimos aqui, eu discuti um pouco com a Jara aqui a respeito de um inciso que nós vamos estar verificando, que é o inciso 8º da lei, que já está contemplado no inciso 7º. O 7º está no 6º. Isso. Do 3º. É o inciso 7º que estaria no 6º já. Do artigo 3º? Isso, do artigo 3º, exatamente. Mas isso é uma discussão que a gente pode suprimi-lo, entendeu? Sem problema algum, que está... Eu vou só ler para vocês. A sugestão é adequar ele no outro artigo, que ele já está contemplado no artigo 7º, né? Isso, no artigo 6º. O 6º eu vou ler para vocês, só para que vocês possam entender. As edificações com área construída total de até 69,99 metros quadrados ficarão isentas de pagamento de multa prevista nesta lei complementar. Aí o 7º, edificações localizadas em empreendimentos habitacionais de interesses sociais, que já está contemplado no 6º, ou empreendimento promovido pela Coab, Companhia de Habitação Popular, sofrerão a aplicação de uma redução de 50%. Não tem razão de existir, certo? Pode. Mas é aquilo que você ultrapassou, entendeu? Então, veja bem, até 69,99, além daquilo que você tem, um terreno, por exemplo, com 100 metros, entendeu? Não vai ultrapassar. Certo, aqui nós estamos, é uma audiência pública, vereador, pode ficar à vontade. Certo, isso. Não, o que está irregular, ele está, porque, tá. Então, e depois, depois eu passo o microfone para o senhor falar, a hora que a gente deixar. Mas é uma coisa que nós vamos discutir, é uma coisa que nós estamos conversando aqui, a Jara deu a ideia, nós vamos ver, analisar, entendeu, para depois verificar. Veja bem, quando nós propusemos essa lei, para aquilo que o secretário falou, não existe uma lei hoje que regularizem as construções irregulares ou o chamado puxadinho, aquilo que foi construído a mais, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos derrubar? Nós vamos quebrar? Claro que aquilo que tiver exorbitante, como o próprio secretário disse, também não passando do limite da casa dele para a casa do vizinho, entendeu? E aí fica impossível de se regularizar. Mas como é que a gente faz? E tem muitos munícipes nessa situação. Eu não sei se o DU tem um levantamento disso, de quantas construções tem nesse... Não tem, mas é muitas. O que a gente tem sido procurado aqui são muitas construções irregulares. Entendeu? Clandestina, já não sei, nós não temos uma ideia, mas construções irregulares, o chamado puxadinho, tem muito na nossa cidade. Então, essa foi a intenção da comissão e desse vereador de fazer essa lei. Eu gostaria de saber, vereador Rossini, eu vou passar para... Aqui não tem mais ninguém que queira falar sobre a lei? Tudo tranquilo? Eu vou passar, então, primeiramente para o vereador Rossini, vou passar para os vereadores, e se alguém da plateia quiser fazer algum comentário, alguma coisa, fica à vontade, é só se dirigir ali no microfone, que terá voz e vez para fazer as suas indagações necessárias. Vereador Rossini, isso foi uma coisa que a Jara levantou, não é ainda... Nós vamos discutir, verificar certinho como é que a gente procede. Se nós concentramos tudo num artigo ou não. Ela só falou que está contemplado, mas nós vamos analisar, pode ficar tranquilo. Ela está dizendo do 8º, isso é o motivo da gente estar analisando e verificando.
não muda o sentido, tá? De qualquer maneira, nós vamos estar garantindo, se for, por exemplo, uma casa que tem aí 100 metros de terreno, mas se a pessoa na Coab ela fez lá um sobrado, ela vai ultrapassar esse limite. Então, tudo isso nós vamos estar discutindo. Perfeito. Bem, primeiro, cumprimentar também o vereador Zé Carlos pela iniciativa, porque esse é um problema crônico, e se a gente conseguir encontrar uma solução, não só vai ajudar, né, os órgãos, né, de urbanismo, a própria prefeitura, como vai tirar um fardo, um peso aí de grande parte da população. Mas algumas dúvidas, eu não sei, na verdade, eu estou dando uma lida agora no projeto, então, talvez, e não sou um conhecedor profundo da legislação urbanística, né? Mas, na proposta aqui, a gente está eliminando qualquer tamanho de imóvel. Então, vale regularização para todo tipo. Padrão. Tudo aquilo que tiver regular. Tá. No parágrafo 4º, parágrafo 1º, perdão, do artigo 1º, coloca uma condição: as edificações situadas em logradouros pertencentes a loteamentos clandestinos e ou irregularidades poderão ser regularizadas após manifestação de órgão competente que indicará as condições, tal, tal. Quais são essas situações, né? Porque o camarada vai lá, faz um loteamento clandestino. E tem um monte de coisa lá, não tem nem processo. Ele vai poder ter regularizado? Qual é o órgão? Eu vou fazer o conjunto de perguntas, mas assim, Essa qual é o órgão? pergunta é direcionada a mim. Sim, ou até para Tá todo mundo. Qual é o órgão competente, né, e como é que vai fazer isso? Então, é só tentar ver a situação. No parágrafo 4º, quando você fala assim, olha, poderá ser concedida a regularização de obras clandestinas ou irregularidades ou que estejam em andamento, desde que iniciadas em razão de direito adquirido, decorrente de ato administrativo, né? Também saber quais as situações de direito adquirido, só para eu entender, tá, vereador? Não é? Fiquei com dúvida na redação dessas duas. No caso das isenções, que trata do artigo 3º, e até que estava sendo falado aí dos incisos, tal, eu queria até sugerir que a gente pudesse prever, nessas situações, igrejas, clubes... Já está incluso aí, viu, vereador? Tá? Tá. Está no 8º, no 7º, entendeu? Deixa eu ver, no 8º. Está incluso no 8º. Que fala, eu não sei se é isso, se tá. As edificações de interesse público e social devidamente comprovadas Igreja se enquadra. em lei. É isso? Isso. Isso, sem fins lucrativos, está tudo incluso aí no... Mas tem uma condição, cadastradas no CMAS. Uma igreja não é cadastrada no CMAS. Não, a igreja não, mas ela é sem fim lucrativo. Então, veja bem, aí quando a gente fala é das entidades assistenciais que são filiadas à FEAC. Tá. Não, assim, talvez precisa melhorar a redução, porque essa vírgula é como um conectivo. Então, você tem que ser de interesse social, sem fim lucrativo, cadastrar. Parece que você tem que fazer todas as condições, e aí a igreja não estaria. Interesse. Bem, assim, em linhas gerais, é só para entender, primeiro, essa questão do tamanho já está dito, e essas duas situações, que é de, quando ele tiver em loteamento clandestino ou irregular, ou qual a condição de direito adquirido que está falando? Bom, o primeiro inciso que o senhor falou, as edificações situadas em logador pertencentes a loteamento clandestino ou irregular poderão ser regularizados após a manifestação. Veja bem, isso daí nós temos em Campinas diversos loteamentos, não loteamento, mas invasões, núcleos, né, que são regularizados através da Coab, né? Então, aí ele está condicionado a ter a sua, como é que fala? Você registra ele em cartório e passa a ter a tua inscrição, né? Vamos dizer assim, você tira toda
a documentação necessária. Nós estamos tendo isso na cidade de Campinas hoje, se eu não me engano, tem 31 loteamentos nessa situação que vão ser regularizados. Consequentemente, ele pode, ali ele vai poder tirar o alvará de construção, embora já está sendo feito. Como é que ele vai regularizar? Não, através dessa se ele já lei. regularizou... Não, ele regularizou o loteamento. Hoje ele não pode ter um alvará da casa dele, nem tirar bits, porque, embora, eu vou dar um caso bem específico para o senhor, Vila Francisca e Vila Renascença, no distrito de Nova Aparecida. Nós conseguimos, através da SPU da União, Superintendente de Patrimônio da União, que eles doassem aquela terra que é da União, doasse para o município. O que está faltando? Está faltando o município levar isso a cartório, que é o que está sendo feito, para regularização, para emitir o título de posse para cada morador que ali reside. Então, quer dizer, a partir desse título de posse, ele pode entrar na prefeitura e regularizar a sua moradia. É em cima disso que nós estamos falando. Talvez assim, fosse interessante especificar esse caso, para que não tenha um loteador inescrupuloso não, o loteador, se beneficiando desse... Certo, vereador, eu concordo plenamente, mas aí é aquilo que o secretário falou, eles vão estar verificando, claro que se o loteador for um loteamento, ele lotear um clandestino sem passar pela prefeitura, ele não tem como regularizar. Não, mas aqui está falando que ele pode. Permite, vereador? Não, que desde que a secretaria... Acontece também dentro de situações de núcleo que a Coab regulamenta ou faz com que aquele empreendimento consiga se regulamentar como loteamento. Entretanto, há alguns remanescentes que não querem sair, né? Então, eu consigo regulamentar, por exemplo, 90% através da Coab e consigo emitir os títulos, mas há pessoas que continuam insistindo em ficar em área degradada, por exemplo, ou ficar em área verde. Esses não serão regularizados. Quer dizer, eu regularizo o núcleo, aqueles que a Coab dizem que estão aptos a ficarem, que o verde opinou, mas se houver remanescentes que estão ou em áreas invadidas ainda, ou estão em áreas verdes, e que não faz parte da regulamentação ou regularização fundiária daquele núcleo, esses não serão regularizados. Então, não é toda e qualquer unidade dentro dos fundos regulamentados pela Coab, aqueles passíveis de serem regularizados. Para essa situação, eu concordo plenamente. Tá. A única preocupação é você não deixar uma legislação com abertura para que alguns que todo e qualquer pode, né? Possa querer reivindicar o mesmo direito. Mas nesse sentido. O inciso 4º que o senhor fala, poderá ser concedida regularização a obras clandestinas ou irregulares que ainda estejam em andamento, desde que iniciada em razão do direito adquirido. Nós temos um problema desse tipo, vereador. Parque Via Norte, por exemplo, mudou-se a legislação através da macrozona 9, entendeu? Então, ele tem o direito dele adquirido, mudou-se a área, entendeu? Então, quer dizer, nós temos que garantir o direito desse município. Nós temos esse caso, inclusive nós já discutimos isso com o secretário, vou dar um exemplo específico, como tem muitos em Campinas. Através da macrozona 9, mudou-se algumas dentro da legislação, zoneamento e coisa desse tipo. E o pessoal está lá com os barracões dele num local onde era zoneamento 14, ele poderia. E agora, com a macrozona 9, virou 3. Quer dizer, e o que ele gastou, o que ele investiu, como é que nós vamos ficar? Então, nós temos que garantir esse direito. Ficou claro para mim. Tá certo? Eu queria fazer uma pergunta agora, assim, para o secretário. É possível, não sei se teria alguma brecha para isso, dentro dessa lei, a gente tentar resolver, ainda que provisoriamente, aquela situação lá de Barão Geraldo, da Estrada da Ródia, ou lá não tem jeito enquanto não sair o novo plano de gestão de Barão? Sabe aquela situação que tem? Eles estão em zona 4BG, porque o plano diretor de Barão Geraldo, né, que não contemplou isso, mas você tem mais de 50 estabelecimentos comerciais funcionando e não consegue regularizar, porque eles estão ainda, tudo zona rural, dentro do perímetro urbano, aquela loucura toda lá. Se por aqui haveria alguma forma de dar um instrumento legal para a gente conseguir avançar naquilo, ou... A tua pergunta é dentro desse projeto. Exato, se tem, incluir uma emenda. Ô, vereador, o que acontece é o seguinte, aquela regularização, o advento da irregularidade é o uso inadequado do zoneamento, né? Nenhuma lei, projeto de lei, poderá ultrapassar sempre a adequação do zoneamento,
né? E nesse caso, ultrapassa. Um caso que eu estou pensando aqui, que poderia ser uma sugestão ao vereador Zé Carlos, para resolver parcialmente uma situação de Barão de Geraldo, vereador presidente. Então, aquela que não se enquadra no zoneamento, isso nós não podemos fazer, senão estou inadvertidamente, né, cometendo uma imprudência jurídica fundamental, que é dando guarida a uma situação que o zoneamento não permite. Então, isso a lei prevê. Mas uma situação que não havíamos pensado aqui, talvez a gente pudesse dar ao tolerado. Ao tolerado, eu fiz uma proposta ao prefeito que a gente acate em alguma legislação, na 6031, com modificações, que o uso tolerado pudesse se expandir, porque o uso tolerado hoje é limitado à construção onde ele estava naquele momento, ele não pode ampliar-se. Barão de Geraldo tem muita situação dessa e que você acaba perdendo o proprietário ou o empresário ali por conta do uso tolerado, né? Como nós estamos falando aqui em lei de regularização e, inevitavelmente, é sempre a área maior, não é verdade? E o tolerado ele não está num zonamento inadequado. Quem o propôs numa situação inadequada foi a nova legislação de uso e ocupação do solo. Talvez uma situação a ser consultada jurídico, por que não, então, incorporar aqui a possibilidade do tolerado ser expandido, desde que ele respeite os índices construtivos dentro do zonamento pertinente. Talvez seja uma ideia colocar aqui. Ok, vereador. Vereador Cirilo. Rapidamente, eu quero cumprimentá-lo pelo projeto. Acho que vai contemplar inúmeras situações aí no município, hoje irregulares, né? Agora, eu quero fazer uma pergunta. Hoje, quando nós falamos em casa popular, voltando ao artigo 3º e os incisos ali do 6º e 7º, casa popular, hoje a área mínima, qual é a área de construção? É até 70 metros ou é acima de 70? Qual é a área mínima de projetos habitacionais, empreendimentos da Coab? Não, vereador, eu não posso precisar, porque ela é alterada, porque tem construções de 1, de 2 quartos, entendeu? E o objetivo... Aqui no projeto nós colocamos que ela está isenta a partir de 69,99. Por que eu digo isso? Porque, então, nós precisamos saber, ao sair dessa audiência pública, porque se houver uma variedade na metragem da construção, o item 6º e 7º, eles não são conflitantes, porque até 69,99 está isento. Qualquer outra construção... Eu também entendo assim, por isso que eu disse que nós estávamos aqui conversando. Perfeito. Entendeu? E o objetivo da audiência pública é sanar essas dúvidas, mas parabéns pelo projeto. E não havendo, então, uma definição quanto à área de construção... Exatamente. Os dois incisos são harmônicos. A sua preocupação é pertinente, vereador, mesmo porque a minha casa é em área de Coab. Quando eu comprei a casa, ela tinha 80 metros quadrados, se eu não me engano, e hoje ela tem 400 metros quadrados de construção. Quer dizer, eu ampliei a minha casa. E uma boa ampliação, né, vereador? Não tenha dúvida disso. Parabéns. Não tenha dúvida disso. Mas é pertinente porque... Então, eu também não vejo conflito. Quem a gente estava discutindo... Tem habites minha casa, com certeza. Não existia lei para regularização, eu disse isso no início. Churrasqueira mas tem, eu entrei na justiça e garanti o meu direito. Churrasqueira tem? Não tem churrasqueira. Então o senhor tem que levar a gente numa churrascaria. Viu? Infelizmente, vereador, quando eu vou fazer um churrasco, eu vou na tua casa para a gente deliciar. Não tem, infelizmente. Algum vereador? Tem alguém da plateia que queira fazer... Ela, por favor, se dirija lá. Tem 3 minutos para fazer a pergunta. Qual vereador queria falar? Pode ir embora, pode ir. Ok, deixa eles falar primeiro, Carlão, depois eu passo para o senhor. Vereador Carlão, que é membro da Comissão de Política Urbana. Pois não, se identifique, por favor. Tá bom. Meu nome é Isaac, eu sou arquiteto, trabalho aqui em Campinas. Queria cumprimentá-lo, seu secretário, técnicos. A primeira questão derivou da questão da mesa, do artigo 3º, que parece ter sido esclarecida, né? Porque você pode ter uma edificação de 69 metros no Cambuí e uma de 80 no Novo Mundo, então essa do Cambuí ficaria isenta e a do Novo Mundo não, né? Porque se trata de edificação, não de habitação de interesse social.
A primeira questão é que essa lei incorpora a multa por clandestino, que está no Código de Obras, coisa que a lei anterior retirava. Então, eu tenho uma multa por irregularidade e depois aplico uma multa por clandestinidade naquilo que sobra, né, da construção. Está aqui na legislação. Qual que é o artigo? Excelente pergunta. Bom, eu vou continuar as questões e depois eu encontro o artigo, mas está aqui, tá bom? Está em algumas das folhas. Bom, então, assim, a legislação anterior e algumas das legislações anteriores, já que a gente está na terceira, desde da lei da Isalene, né, ela retirava a multa por clandestino, e essa incorpora, o que pode ser um desestímulo, na minha opinião. Então, eu sugiro que ela também, tal como a 60, retire a multa por clandestino. Essa aplica... Isso. Tá. Pera, ela vai explicar para você. Não, a gente não costuma interromper, mas para não ficar meio vago, nós vamos fazer isso, viu? Tá bom. Pode falar, Jara. Deixa eu ligar aqui para ela. Alô? Olha, esse inciso segundo, ele fala, na parte da edificação que atenda a legislação edilícia vigente, aplicar-se-á a multa por ter construído sem devida autorização municipal, conforme o contido na lei complementar número 9. Quer dizer, eu vou ter que aplicar de qualquer forma. Não. Pela lei complementar número 9, eu sou obrigada a aplicar. Eu não vou aplicar? O que eu estou dizendo é que essa lei ela pode extinguir essa multa, como aconteceu no caso da 60. No caso da 60... Aí eu já acho que eu estou indo contra um código de obras. Não, isso aconteceu nas legislações anteriores. Tá, um minuto, o secretário quer falar. Bem, eu acho o seguinte, eu não sei como que foi a lei anterior, mas nós temos que ser franco, e é assim que nós colocamos o posicionamento da Secretaria de Urbanismo, não necessariamente é o que vai prevalecer. Agora, temos que pensar que aí houve duas irregularidades. Aconteceram duas irregularidades. Construir sem licença é factível de multa de 10 UFIX por metro quadrado aquilo que você construiu sem dar ciência à prefeitura, mesmo porque ela não sabe se você pagou IPTU, você provavelmente está fora do cadastro municipal. Então, essa é a multa por uma tipologia de irregularidade. Você construiu sem passar pela Secretaria do Urbanismo, sem dar ciência de que ela existe, tá certo? Esse é um tipo de multa. Agora, a pessoa pode construir irregularmente, sem dar ciência à prefeitura, mas ter construído dentro do terreno a obra certinha. Não há problema nenhum de irregularidade, não é verdade? A irregularidade foi construir sem licença e fiz a obra e respeitei todo o Código de Obra e a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Ou seja, estou respeitando um recuo, afastamento e tal. E existe um terceiro quadro, que a pessoa construiu sem licença da prefeitura e ainda, por exemplo, invadiu o recuo lateral e recuo do fundo. Aí ele vai estar sujeito, sim, às duas multas, a multa por construir sem licença e a multa da irregularidade da área construída inadvertidamente. Tá bem? Tá bem. Bom, eu compreendi essa questão, é só uma sugestão para incentivar, mesmo porque acima de 250 metros, no artigo 161 do Código de Obras, essa multa equivale à irregularidade acima de 250 metros. Não, eu compreendo seu posicionamento, mas eu não sei se você... eu falei muito rápido no início, mas eu acho que lei de regularização ela não pode ser incentivada, na minha opinião pessoal. Entendeu? Ela deveria ser, sim, punitiva, porque quem cumpre corretamente acaba sempre desestimulado dentro da visão pública, né? Eu acho que quem comete a irregularidade, infelizmente, seja quem for, deve pagar pelas suas irregularidades. Né? Senão, nós vamos estar fomentando a irregularidade no nosso município. Esse é o pensamento. E quando nós fizemos essa lei, só para complementar, se me permite, porque tem muitas pessoas que, hoje, a dificuldade que se tem no mercado, e do jeito que está indo o nosso país para uma recessão, tem muita gente que está financiando a tua casa. E ele, sem ter a regularização do teu imóvel, ele não consegue. Ele não consegue financiamento, ele não consegue fazer um inventário para que a pessoa que está
com idade, o dono do imóvel tem aí vários filhos, ou 2 que seja, ele tem que fazer a partilha quando a pessoa vem a falecer, fazer o inventário, e isso não estão conseguindo. Por isso que nós fomos procurados e procuramos a fazer essa lei para que todos esse pessoal que passa por esse momento fizesse essa regularização. Não que nós vamos incentivar aquele que faz as coisas por um caminho tortuoso aí nós vamos estar penalizando aquele que anda dentro da normalidade, ok? Ok. Vamos adiante. As regularizações geram uma demanda muito grande ao Departamento de Urbanismo. Muitos processos são protocolados. É uma pergunta, Santoro, se haverá algum modelo de organização diferente, já que hoje uma regularização, informalmente, consome aproximadamente 1 ano. Insisto, esse é um dado informal, apoiado na experiência minha e de colegas. Se haverá algum esquema de organização para absorver essa demanda que gera. Eu reconheço que há poucos técnicos, enfim, tudo que nós já conhecemos. Uma qualidade da lei anterior que não se aplicou em função de problemas que a gente já conhece é que a secretária anterior sugeriu que haveria uma campanha de esclarecimento sobre a lei, né, para incentivar e orientar o uso da legislação. Eu queria saber se haverá, porque isso é importante para os moradores. E queria falar sobre ex. Né? Quando se trata de empreendimento social, você tem os coeficientes menores, ou seja, você tem que deixar uma taxa de permeabilidade de 20% e não de 10%, os coeficientes diminuem, ou seja, a irregularidade aumenta, né? Proporcionalmente ela aumenta. Então, um desconto de 50%, como prevê o artigo 3º, é muito bem-vindo, e a minha sugestão é que ele seja maior e não seja suprimido. Então, são essas questões. Obrigado. Obrigado. Bem, com relação... Vou pegar primeiro pela... Você me perguntou com relação ao plano emergencial de atendimento, pelo surgimento de muitos serviços quando entra a legislação de regularização. Né? A priori, nós não temos hoje uma ideia de precisar ocorrer um plantão. Né? Se isso acontecer, eu acho que é obrigação da função pública dar o melhor atendimento possível à população, embora tenhamos uma limitação de número de técnicos. Posso falar ao prefeito, se isso houver uma busca incessante, a gente tiver uma espera muito grande por parte de vocês, um mau atendimento a vocês, eu vou propor algo nesse sentido, que tenha um plantão, que outros técnicos sejam motivados a participar também, de tal maneira que a gente dê um atendimento satisfatório, no mínimo, por conta dessas solicitações. Um outro ponto é lembrá-los que ela é uma legislação de um prazo de duração extenso, e sempre dizer que serão respeitados os regramentos jurídicos. Quem der entrada dentro do período de validade da lei também será atendido, mesmo que fora do período da lei. Né? Isso é uma prerrogativa jurídica que sempre prevaleceu e vai continuar prevalecendo. Então, nós temos que imaginar que é uma lei de 2 anos mais 2, são 4 anos, e todos aqueles que protocolizarem a documentação adequada dentro desse período, eles serão atendidos, mesmo que fora do prazo. Com relação a essa visão de marketing da plena difusão, publicidade, nós estamos tomando esse preceito, tá? Agora com a lei de ARE, nós vamos falar também do H3 online, nós vamos falar da demolição online e vamos falar do pedido de reforma online também. É que estamos juntando, estamos aguardando a nova discussão depois dessa lei, que seria a lei de ARE, para que a gente faça, então, uma difusão em jornais, em televisão, inclusive com informações mais próximas da população como um todo,
tem um atendimento talvez diferenciado dentro da Secretaria de Urbanismo, de esclarecimento do que é, alguma apostila, está se pensando ainda, mas essa proposta já foi passada para a área de marketing do prefeito há 15, 20 dias atrás, e está sendo montado peças publicitárias para falar da lei então, do H3, online, para falar da demolição, para falar da reforma e para falar da ARE. Estamos aguardando, porque a ARE ainda está aqui na Câmara, estamos aguardando se ela será aprovada ou não, aí sim dá uma ampla difusão, né? A terceira pergunta se referia a ex. Tá? Eu não tenho por hábito guardar muito segredo, eu sou meio bicudo, então eu te informo que já houve uma ampla discussão dentro da Secretaria e das secretarias, em reuniões de secretários, mas nós levamos uma proposta muito franca de modificarmos consideravelmente a lei de ex no município de Campinas. Né? Alguns pontos que eu posso te adiantar. Primeira coisa, não teria mais a sucumbência de 3,5% sobre as obras. Não tem cabimento nenhum. Se eu proponho uma lei habitacional de interesse social, eu, poder público, instituo um retorno do empresário no equivalente a 3,5%, para a contribuição, mesmo que seja de obras sociais ou de lotes urbanizados. Isso, de qualquer maneira, vai aparecer e vai ser contingenciado no preço da habitação, não é verdade? Então, nós temos que buscar uma outra maneira de favorecer a baixa renda, que não seja aumentando o preço da própria unidade de baixa renda, né? Um outro ponto de minha preocupação é quando nós orientamos o prefeito a fazer a ex na cidade como um todo, esqueceu-se que o dispositivo viário da ex é mais estreito que o dispositivo viário, talvez, do seu entorno. Então, nós já estamos avisando e vamos modificar esse decreto, que o sistema viário da ex será o mesmo porte do sistema viário do seu entorno. Eu disse e tenho dito que, quando se fala em baixa renda, a gente quer precarizar a unidade habitacional. Não é isso. Não é isso. Nós temos que incentivá-la, nós temos que encontrar um mecanismo de incentivá-la, mas dando uma unidade decente àquela baixa renda. Se não estreito a rua, eu exijo só meia vaga, mas todo mundo tem automóvel, construo com pé direito menor, eu instituo mais de 3,5%. Não é esse o espírito. Na minha opinião, não é esse o espírito. Eu deveria estar buscando, aí sim, mecanismos financeiros, mecanismos urbanísticos, que eu desse à população de baixa renda uma unidade habitacional com uma vaga, sim, com seu dispositivo viário preservado e com um custo mais justo possível, né? Se possível, justo socialmente falando, né? Então, é essas notícias que eu tenho aí, e isso já está encaminhado ao prefeito para essas futuras modificações. Obrigado, secretário. Eu vou pedir para ele falar. Só queria a divulgação da lei. Primeiro, nós temos que aprovar essa lei aqui. Eu não vejo, até gostaria de perguntar, não tem nada de inconstitucional nessa lei. É prerrogativa dos vereadores trabalhar no quesito de no quesito urbanístico da nossa cidade, sem problema nenhum, mesmo porque nós já fizemos a Lei 60. Então, como essa casa tem ajudado a administração, e vocês vejam bem a publicidade que se dá à lei do pancadão, que foi feito e foi votado, ela foi amplamente discutida nessa casa, e o prefeito tem feito a publicidade recorrente dessa lei, que tem trazido resultados satisfatórios para a população. Aí, aprovando essa lei que ora nós estamos discutindo, nós vamos pedir também publicidade para o prefeito, que vai, além de trazer recursos para a cidade, para o município, ela vai fazer com que a população possa regularizar aquilo que até então era irregular, e ela não poderia vender, não poderia fazer toda essa regularização que nós já dissemos aqui. Por favor, se identifique. Bom dia, meu nome é João Pedro, tá? Eu sou morador da Vila Orosimo Maia. Eu sou presidente de bairro lá da Orosimo Maia. Sou tecnólogo, né? E eu queria também parabenizar aí o Zé Carlos, o Carlão, o Cirilo, todos os vereadores aí, né, que
tem colaborado aí, de uma certa forma, tá? Com a cidade de Campinas. E parabenizar também por essa iniciativa, que eu acho muito válida, viu? Porque a gente aprende muita coisa também, tá? E o que eu queria colocar aqui, pelo que eu entendi aqui, as edificações, né, tanto no sentido vertical como no sentido horizontal. E é mais uma observação assim, não é dentro dessas leis que foi criada aí, que eu acredito que é uso e ocupação de solo, né? É uma lei municipal, não é isso? Né? Então, o que acontece? Eu acho assim, o que eu tenho observado muito nas edificações, assim, pelo menos vertical, né? Inclusive com aquele acidente que teve lá no Rio de Janeiro, tá? Que me preocupou muito, né? Que explodiu aquele negócio lá tudo, pegou todo mundo de surpresa, né? Aquela explosão que teve de gás lá. Eu queria colocar mais em cima disso aí, porque eu ouvi falar aí de segurança, de prevenção, né? E por Campinas, nós temos aquele hábito assim já de 60, 100 anos atrás, das ruas ainda ser muito estreitas, né? Então, acho que a gente está falando de vidas, né? E como agora tem essas ligações de gás aí, eu imagino assim, não querendo pôr medo, gente, mas eu sou obrigado a fazer essa pergunta. Uma edificação aí que mora aí 40, 50 famílias, né? Um lá que tiver de mal com a vida, né? O que ele pode fazer, né? Com essa tubulação de gás aí? Eu sei lá, é uma coisa que saiu na imprensa aí. Então, eu queria colocar mais assim como uma preocupação e como um alerta também, né? O que vocês acham aí, o que pode ser mudado, né? O que deve ser feito, tá? É mais isso aí. E eu queria também colocar aqui uma preocupação maior assim com as APPs, né? Eu já estou com um problema hídrico aí, problema muito sério de hídrico, então, com as APPs, tá? Só isso. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Secretário. Eu gostaria de esclarecer o seguinte. Antes de assumir a Secretaria de Urbanismo, um ano atrás, eu estava como secretário de Infraestrutura Viária. E uma das funções da Secretaria de Infraestrutura Viária é a assinatura de contrato de termos de responsabilidade com as demais concessionárias que prestam serviço na rede pública, né? Seja ela aérea, seja subterrânea. Existe um contrato formal de termos de responsabilidade e que, então, a Secretaria de Infraestrutura dá ali qualificações, responsabilidades, obrigações, prazos para essas entidades, dentre elas a Congás, tá? Explicar que essa fiscalização, essa sucumbência a um projeto na rede pública pela Secretaria de Infraestrutura vai até a divisa do lote, né? Então, o poder público, através da Secretaria de Infraestrutura, fiscaliza e tem obrigações de fiscalização, Senado, com relação às redes públicas até o limite do lote. Para dentro do limite do lote, passa a ser uma obrigação condominal. Não termina a responsabilidade da Congás, tá? Não termina, mas daí ela assina um outro tipo de contrato, que é com o condomínio e com os seus condôminos, né? Ali no Rio de Janeiro, pelo que eu entendi, eu acho que houve um erro crasso por parte do morador que se propôs a mexer no equipamento, né? Quando todo equipamento desse, vocês vão ver que tem uma placa indicativa que não se deve mexer, como sendo um leigo no assunto, trocou o rabicho e provavelmente essa rosca não chegou até onde deveria chegar e ficou tendo vazamento. Foi assim que eu assisti na televisão, né? Então, só tenho a dizer ao senhor, que eu posso te informar, o poder público fiscaliza, sim, até o limite do lote. Para dentro do lote é uma função condominal, então cabe ao síndico acionar uma companhia dessa em caso de ocorrência de um vazamento ou de um morador que sinta que no seu medidor algo está acontecendo de estranho e rapidamente avisar. É só como a informação de ordem pública, né? Porque a Secretaria de Urbanismo já não é função dela isso mais. Só estou te adiantando por ter participado também já da Secretaria de Infraestrutura, tá bem? Obrigado. Secretário, eu vou para o última pessoa da plateia que vai falar, depois eu passo para o vereador Carlão, do PT. Senhor presidente, secretário,
vereadores, demais autoridades, o público em geral. A minha dúvida é a seguinte: um loteamento totalmente legalizado, que foi comprado há mais de 50 anos atrás. Os pais construíram ao longo de vários anos, e os filhos foram crescendo, sem condição de pagar aluguel, construíram no fundo, né? Na escritura consta o terreno, mas não na escritura, mas não consta o que foi construído em cima. Mas no IPTU vem constando a metragem e ele paga pela metragem que está construída lá. Ele está pagando pela metragem que está construída. Só que na escritura só consta o terreno. E essa pessoa quer legalizar, ele quer ficar dentro da lei, mas, de acordo com a situação que a gente está vivendo no momento hoje, não há condições. Pagar engenheiro, pagar desenhista para assinar, pagar todos aquilo que tem que ser pago. A pessoa perde o estímulo, vai continuar na clandestinidade. E como é que fica nesse caso? Obrigado. É só isso? O senhor não disse o nome do senhor, por favor. Desculpe, meu nome é Ayrton de Oliveira, aposentado. Como? Ayrton de Oliveira, aposentado. Ayrton, secretário, pode responder a pergunta dele? Ayrton, eu não conheço especificamente o seu loteamento, mas assim que acabar essa audiência, se puder me aguardar, vou deixar meu telefone com você, você me passa o número de protocolo e nós vamos analisar com a maior lisura possível para ter um total conhecimento. Pelo que você me adiantou, não necessariamente o loteamento está irregular. Pode ter acontecido, o loteamento está regular, a unidade não está regular, né? Pode ser que o proprietário não tenha levado a averbação no cartório e, portanto, você tem o lote correto, o loteamento correto, e você não averbou, quer dizer, você não deu ciência cartorial de que essa unidade habitacional está inscrita dentro daquele código cartográfico daquele lote. Pode ser uma situação dessa. Pode ser o seguinte: se for loteamento, são coisas independentes, cada unidade é autônoma. Se for um condomínio fechado e houver uma irregularidade comum, por exemplo, na área de lazer ou na portaria, coisa que valha, aí todo o condomínio fica prejudicado, porque daí vocês têm cota parte de tudo, e aí eu não, né? Provavelmente o cartório não vai aceitar a averbação, porque ainda há problemas de área comum. Então, podemos ter várias situações pelo aquilo que você está me trazendo, né? O que você me trouxe ainda é uma condição muito primária, né? Então, se você quiser se dirigir à secretaria, ou então eu forneço o meu telefone da secretaria, ou particular, você me passa o número do protocolo, eu peço à doutora Ana, a nossa diretora aqui da área de aprovação de empreendimentos, através do Marcelo Cândido, com ela dará uma resposta claríssima para você, a hora que você precisar. Tá bem? Porque o senhor falou que se ajuda uns, vai prejudicar aqueles que fizeram normal, certo? Mas a casa da frente foi construída no prazo de longos anos. A do fundo, 27, 28 anos. Não foi construída de um dia para o outro, devido a baixo salário. Mas está dentro de uma área normal, que é a área da TV Campinas. Né? Então, vamos separar o seguinte. Estou pressupondo fazer duas hipóteses para o senhor, tá bom? Se for um loteamento... Formado já. Loteamento formado. Então, o loteamento está correto, os lotes foram entregues corretamente a todos os proprietários, o loteamento está averbado no cartório e todo mundo tem sua escritura do lote. Tá? A partir daí, cada um constrói a sua casa. Tem gente que constrói direito, tem gente que não constrói direito. Então, vamos fazer mais dois casos. Duas pessoas construíram direito, respeitaram todo esse zoneamento. Uma foi ao cartório, pegou todas as contribuições que ele fez, o custo de obra, notas fiscais, passou pela prefeitura, fez os recolhimentos devidos, foi à Receita Federal e reconheceu essa casa, fez a averbação desta casa, ou seja, reconheceu essa casa dentro do lote. Portanto, agora ele tem um outro imóvel, ele tem uma casa e um terreno averbado numa escritura única, lote de tanto, casa de tanto. Aquela outra pessoa que também fez corretamente se esqueceu e tem o lote, tem a casa,
A prefeitura identificou que ele tem a casa, vai cobrar IPTU, porque a área está construída, vai emitir o carnê, mas ele não tem o imóvel ainda regular frente ao cartório. Essa situação de não ter irregular com o cartório, nada impede do município de cobrança do IPTU. E agora uma terceira situação, né? A pessoa tem o lote corretamente, eram 3 proprietários adequados, que fez a sua casa irregularmente. Então, construiu a mais, não deu satisfação para a prefeitura, ele pode ter um monte de irregularidades. Ele pode ter aquela que aquele senhor se referiu, construir sem licença. Ele pode ter construção a maior, que ele invadiu o recuo. E ele pode ter, por exemplo, um afastamento indevido. Então, ele pode ter 2 irregularidades para construir sem licença e ainda a atividade de construir sem licença. E, além do mais, ele não tem isso averbado. O que vai acontecer? A prefeitura pode ir lá, taxá-lo no IPTU, e ele continua irregular no cartório, mas passível de pagar os impostos referente à ocupação que ele tem sobre o lote dele, entendeu? Então, eu não sei qual a situação que o senhor se encontra, me desculpe. Né? Então, o senhor traga, assim que terminar essa audiência, se eu puder, ou então, se o senhor não puder aguardar, o senhor deixa o seu telefone, o seu nome, e nós vamos atendê-lo e procurar identificar qual é a sua situação, tá bem? Ok, secretário, eu gostaria de pedir para o senhor Ayrton que ele aguardasse até o final da audiência, porque o secretário está se dispondo a ver o problema do senhor individual. Por favor, o senhor pode aguardar? Posso, sim. Ok, obrigado. O senhor era o último, agora apareceu mais um. Eu vou abrir aí a exceção. Por favor, senhor. O senhor aguarda ali? Então, muito obrigado. Nada, senhor. Bom dia a todos. Bom dia. Presidente Zé Carlos. Estou aqui em nome do CMDU, que, quando o projeto de lei complementar foi apresentado pelo Zé Carlos, foi apresentado com uma limitação de tamanho para ser regularizado. Então, como eu defendi bastante que não existisse tamanho, não existisse limite de tamanho, para que a lei não ficasse apenas atendendo a uma pequena fatia, sendo que nós temos problemas enormes, né? Nós temos loteamento em Campinas de mais de 30 anos que não tem escritura até hoje. Não é loteamento popular. Tem loteamento de altíssimo padrão, como, vou dar um exemplo. O loteamento Santander não tem planta aprovada, está cheio de mansões, e a planta não é aprovada, portanto, o dono não tem o título de propriedade, né? E outra coisa que eu queria saber dessa pessoa que esteve aqui, se ele tem escritura, mas às vezes não registrou. A escritura não é o documento final. O final é o registro do cartório de registro. Que tem muita gente que, nos loteamentos antigos, né, que eram clandestinos, antes da lei 79, eu acredito que hoje, depois de 79, ninguém vai fazer loteamento clandestino. A menos que... Eu vi um monte. Quer dizer, considerando que tenha ainda alguns proprietários de área bastante valorizada e que usam de outros procedimentos para poder vender a sua área por metro a um preço bastante elevado. Mas hoje, pela lei existente, se o camarada vender um lote num loteamento que não está devidamente incorporado e registrado, ele vai preso. Simplesmente. E não pode hoje fazer isso. Então, tudo que nós temos a regularizar são coisas antigas. Então, nós temos o Ouro Verde e o Campo Grande, que cresceu desordenadamente, como também foi Hortolândia. Hortolândia, há 27 anos atrás, era também um bairro de Campinas, né? E ela fez aniversário, até, se não me engano, o mês passado. 27 anos. Agora, o Campo Grande e Ouro Verde também viraram distrito, então. E logo vão virar cidade. Por quê? Se somar a população do Campo Grande e do Ouro Verde, dá quase a população de Maceió, né? Que é uma capital, que é a capital de Alagoas. Então, o caminho é esse. Eu falava para o Magalhães Teixeira e para o Divaldo Rossi, que os dois eram meus amigos, independente da política, que o progresso ele vai ou por bem ou ele vai por mal. Então, o Ouro Verde ou pessoa constrói, porque nós temos um crescimento de população desenfreada.
principalmente na área mais necessitada, na área menos, quer dizer, de renda familiar mais baixa. Esse programa Minha Casa Minha Vida, que atende principalmente a primeira faixa, de 0 a 3 salários, a pessoa recebe a casa quase que de graça, né? Ele recebe 90% de subsídio e 10% que ele vai pagar. E mesmo assim, ele não paga, porque, às vezes, 10, 20 reais para ele é dinheiro. Mas então, o problema da regularização, quer dizer, o que não compromete é o popular. O que compromete são esses prédios grandes em Campinas que até hoje não tem habites. E eu acho, como construtor, que o que deve ser feito, aproveitando que o nosso secretário ele se preocupa com o popular, mas ele pensa grande, né? O que tem que ser feito é pegar esses empreendimentos de 5, 10, 20 mil metros, que ainda não tem a regularização. Isso é um prejuízo para o proprietário, até porque o cadastro do homem ou do empresário é feito em cima de garantia real, que é a escritura pública. Não é em cima de máquina de coisas móveis, é em cima de imóveis. Então, é de interesse das duas partes. Por isso que eu defendi que fosse essa lei para a cidade toda, e não só apenas para uma faixa. Então, eu queria parabenizar o Zé Carlos, o secretário que chegou na mão dele. Eu tinha certeza que, quando chegasse na mão dele, o que ele ia fazer era fazer uma coisa completa, né? Não era fazer uma coisa pela metade. Então, parabéns a todos e um bom dia para todos. Obrigado. Eu quero agradecer aqui um representante do CMDU que está aqui nos prestigiando, essa audiência pública. É um conselho que a gente respeita muito e tem dado aí os pareceres como vereador Carlão, do PT. Bom dia, secretário. Bom dia, Zé. Eu já parabenizei o Zé pela iniciativa, porque eu acho que é importante. Mas eu acho que um tema que foi colocado aqui, e eu me espelho e falo da Vila União, porque é o bairro que eu moro, né? Infelizmente, foi um projeto que nunca devia ter sido feito em Campinas, né? São 5.213 unidades, e ela já nasceu com problema, porque acho que o corte dos taludes que fizeram nas casas lá obrigaram que todo mundo, para poder morar, tivesse que fazer o muro de arrimo na frente, uma laje. Consequentemente, ele já entrava na casa cometendo essa grande irregularidade, porque não tinha outro desenho possível naquele momento. Então, a Vila União é um retrato da quantidade. São 1.870 lotes que as pessoas, a grande maioria, foram construção clandestina, que as próprias pessoas construíram, e as casas, as pessoas, para poder morar, tinham que fazer essa adequação no talude frontal para que eles pudessem morar. Isso trouxe um grave problema, porque hoje, se olhar a Vila União, então você tem 70% das moradias, se não for mais, carecem dessa lei para poder regularizar. Porque, como o bairro cresceu muito, valorizou, a comercialização é muito grande, mas a necessidade de regularizar é grande. E a fiscalização lá é intensa. Nós temos multa lá que já chega a um montante de 15, 16, 20 mil. E essas pessoas estão procurando para regularizar. Só que o tamanho da multa está criando uma dificuldade, que tem gente que está optando, então é melhor, se eu tiver que pagar essa multa, é melhor eu deixar irregular, né? Então, eu acho que nós precisaríamos ter um olhar, não privilegiando quem fez errado, porque teve gente lá que teve informação, fez certo, mas eu acho que nós precisaríamos buscar ter um esforço para que não enxergar a multa só como punitiva, mas com incentivo para que as pessoas regularizem. Essa é uma primeira questão que eu queria colocar, ver se tem alguma alternativa aí que nós pudéssemos, para algum tipo de imóvel, essa multa ser menor para incentivar as pessoas a regularizarem. Ao mesmo tempo, a Vila União se tornou ex em 2013, 2014, e o decreto que criou a Vila União, ele proíbe a construção de comércio. Só que você tem... O comércio lá está instalado em diversas ruas, comércio misto.
né, não, claro, né, que a população tem essa necessidade. Eu conversei com o Zé para ver se cabia nessa lei, eu até tinha apresentado uma emenda para regularização desse imóvel misto, e a gente não encontrou saída, mas eu gostaria de ouvir, se não couber nessa lei, qual a alternativa que a gente teria para a regularização também dos imóveis, que a grande maioria de comércio lá são comércio misto. E, por último, eu fico feliz do que o Zé falou, mas que eu acho que tem que concretizar, Zé, que é a divulgação. Eu acho que aprovar uma lei, e se ela não for amplamente divulgada, em Piracicaba tem até outdoor na cidade, falando para as pessoas regularizarem, que agora tem uma nova lei, e eu acho que tem sido importante. E as surpresas que as pessoas pegam, por exemplo, que depois de regularizar, tem que pedir a visita da Sanasa. A Sanasa não aceita mais nenhuma caixa de gordura com menos de 18 litros. No entanto, a gente vai no material de construção, continua se vendendo a caixa de gordura menor. Então, nós precisávamos também ter uma iniciativa nesse sentido. E eu terminaria por último, até quero deixar uma cópia aí com vocês, para poder passar o conhecimento, que eu apresentei aqui um projeto de lei no sentido de impedir que essa irregularidade continue acontecendo para frente. Gostaria até da contribuição de vocês, mais conhecimento. Como é que a gente apresentou uma lei, pelo menos para os imóveis horizontais, para tentar impedir que, para frente, essa irregularidade continue, para que a gente possa ter não só uma fiscalização mais eficiente, mas a obrigação, por quem vem empreender na cidade, de passar as informações para os compradores, no caso de cooperativa, para os associados, essa contribuição que a gente queria deixar aqui para vocês. Obrigado, vereador Carlão. É muito pertinente a preocupação do vereador, é que ele fez uma emenda falando especificamente da Vila União. O problema que ele tem na Vila União, nós temos quase na cidade toda, como um todo. Nós temos esse problema na Vila Padre Anchieta, eu já falei com o secretário a esse respeito, porque nós temos comércio também em área residencial, e que é difícil solução, porque se não regulariza o residencial vertical, não se regulariza o comércio que tem embaixo, porque o bombeiro não assina o AVCB. Nós estamos procurando, eu já falei isso para o Carlão, nós já estamos em contato permanente com o secretário Santoro, para ver um encaminhamento que a gente regularize esse tipo de comércio, e o Carlão até foi muito, vamos dizer, educado, quando ele retirou essa emenda. Então, e a gente falou que nós vamos prosseguir com essa tratativa com o secretário, inclusive quero convidá-lo que nas próximas tratativas que eu for ter com o secretário a esse respeito, gostaria que o senhor me acompanhasse, tá? Até como membro da Comissão de Política Urbana. Secretário. Outro dia brinquei com o vereador Zé Carlos que nem tudo a gente consegue resolver por lei, né, Carlão? É difícil, a cidade vai se tornando anômala e evolui. Nós já tivemos, há muitos anos atrás, a visão urbanística de separação, segregação, no sentido habitacional, comercial. Hoje já estamos voltando numa visão da cidade miscigenada, adensada novamente, não é verdade? Então, essa maneira de pensar as cidades, elas se modificaram ao longo do tempo e também ajudaram a ocasionar esse tipo de segregação. Eu acho que o melhor caminho para hoje, viu, vereador? Sugestão verdadeira, e tem procurado praticar com a maioria dos vereadores, quando me aparece com uma solução que eu também não consigo alcançar, por que não fazemos uma visita no local, né? Por que não levarmos o pessoal da área de uso e ocupação do solo? Por que não levarmos o pessoal do Corpo Bombeiro, né? Faremos uma visita lá local, vocês que são da Comissão de Política Urbana, e tentar encontrar um caminho específico para essa situação, né? Existem prerrogativas legais? Pelo menos caminho tem, né? A partir do momento que a lei diz que as edificações de interesse público e social devidamente comprovadas em lei ou por municipal de assistência social e as edificações de propriedade de entidades assistenciais e FIAC, né? Então, as edificações de interesse público,
As de interesse público, eu entendo que nós podemos ter aquela de interesse público formal, como são hoje, como também pode um prefeito, a pedido de uma comissão grande de vereadores, interpretar para uma situação de tantos anos já anômala dentro da Vila União, como é em Aparecidinha, encontrarmos uma função pública para isso, né? Um posicionamento de resolução pública e encontrarmos uma excepcionalidade, né? Agora, preservadas situações de segurança, né, até onde podemos ir nesse sentido. Então, se Vossa Excelência achar que é uma boa ideia, nós podemos criar aí, você com o vereador Zé Carlos, os demais vereadores que queiram participar, por que não uma visita local lá e, né, levando o pessoal técnico da prefeitura, levando o corpo bombeiro, para ver que tipo de solução que a gente pode trazer para poder resolver definitivamente a situação dessa população, tá bem? Legal. Eu me coloco à disposição. Beleza. Já temos aí, vereador, a anuência do secretário e que se disponibilizando a visitá-lo, nós vamos marcar uma reunião para acertarmos dentro da agenda do secretário de urbanismo para que a gente possa fazer essa visita. Com certeza nós iremos à Comissão de Política Urbana, juntamente com o secretário. Ele convida aí o bombeiro responsável por essa área de AVCB, ou o comandante do bombeiro, para a gente junto fazer essa visita. Faremos na Vila União, faremos na Aparecidinha e aonde mais aparecer locais com essa característica para que a gente possa solucionar os problemas. Eu gostaria de saber se tem mais alguma coisa para ser dita. Não? Eu gostaria que o secretário fizesse aí as considerações finais, o Moacir, o Wagner, para a gente encerrar. Bem, presidente Zé Carlos, eu agradeço aí a abertura sempre simpática e democrática que essa casa nos oferece ao governo Jonas Donizete, agradecer os técnicos que estão aqui, né, ter a primazia aí de ser ouvido pelos nossos nobres vereadores, parabenizar o vereador Cirilo pela iniciativa, acho que vamos encontrar um bom caminho, e o apoio da população e os técnicos que aqui também participaram, né? Não pensa que tudo isso que a gente fala aqui a gente aprende com eles, é com eles que a gente amadurece a ideia e traz novidades e visões, acho que mais adequadas para uma cidade como a cidade de Campinas. Então, agradeço mais uma vez por essa audiência. Obrigado. Obrigado, secretário. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer aqui a presença e agradecer toda a Secretaria do Urbanismo por essa disponibilidade que deu para essa audiência pública, a todos os funcionários, especialmente ao secretário municipal, Carlos Santoro, o Moacir Martins, o Wagner Bassan, a Jara, a Ana, agradecer os assessores Rogério Bezerra, do vereador Tourinhos, o Hélio Martins, do Paulo Búfalo, Valdir dos Santos Jorge, da Farmácia, Mauro Balbino, do vereador Gesiel, o Jackson Toma, do vereador Flores, o Roverzan Cardoso, do vereador André Von Zuben, agradecer as presenças do vereador Carlão, do PT, que é membro da Comissão de Política Urbana, vereador Campos Filho, vereador Cirilo, vereador Rossini e vereador Marcos Bernadelli. Agradecer a presença de todos vocês, agradecer a ajuda e a prestação valiosa da equipe da Câmara Municipal, da TV Câmara em especial, e a todos vocês. Em nome da comissão, agradeço e um bom dia a todos. Encerra essa audiência às 11h35. Está encerrada a transmissão da audiência pública que discutiu 2 projetos, um de autoria do vereador Zé Carlos, referente à nova Lei dos Puxadinhos, e outro referente aos novos alvarás, de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo. Não deixe de acompanhar na edição do Jornal de amanhã, que vai ao ar às 5h30 da tarde, mais informações sobre a audiência que aconteceu agora há pouco. E logo mais ao meio-dia você assiste a reprise do jornal que foi ontem ao ar. Nós agradecemos a sua audiência e continue com a nossa programação. TV Câmara.